Olá pessoal, eu me chamo Vanessa e hoje eu tô aqui para falar com as profissionais da beleza, transformando profissionais da beleza em empresária. Hoje vamos falar sobre ponto de equilíbrio e produto estrela. São estratégia de negócio, mas para isso precisamos olhar para os números e é isso que eu quero que vocês aprendam, a olhar para os números sem medo. Transformando profissionais da beleza em empresária, esse é o meu objetivo. Ignorar os números não é neutralidade, é negligência. A gente não pode simplesmente dizer, eu não sou boa com números, eu não sei olhar para os números, não sei. Nós trabalhamos o dia todo com matemática, na gestão da agenda, na gestão de calcular produto para quem é cabeleireiro. Nas unhas nós trabalhamos com milímetros, ou seja, é número o tempo todo. Nós só não estamos habituadas a olhar para o número dos nossos negócios, porque a gente não aprendeu a fazer isso, né? Caímos de paraquedas aqui no mercado da beleza com um dom maravilhoso que é transformar, mas acabamos negligenciando a coisa mais importante do nosso negócio, que é os números, o lucro. O que eu quero falar hoje? Bom, aí ó, a ilusão da agenda cheia. A agenda cheia pode dar uma ilusão de produtividade, mas não significa lucro real, porque se a gente estiver apostando nos serviços errado, a gente está trabalhando muito, mas não está tendo lucro no final do mês, né? Que é onde foi parar o meu dinheiro, né? Porque a agenda cheia não é lucro, a gente trabalha, paga e o que sobra. Às vezes nem sobra. E aí o erro é misturar a conta pessoal da conta profissional, mas isso é tema para outra aula. Vamos aqui sobre o que é o ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é o mínimo que você precisa faturar para cobrir todos os custos sem prejuízo. Temos aqui os custos fixos, os custos variáveis e o nosso salário. No final do mês, está tudo pago? Então, esse é o ponto de equilíbrio. E como que nós encontramos o ponto do equilíbrio? Custos fixos. Os custos fixos são aqueles que permanecem constantes, independente da quantidade de serviço prestado. Estou usando aqui um caso real como exemplo. Então, neste exemplo, o custo fixo é de 2.737. 737 são as despesas de água, luz, aluguel, internet, mais 2.000 de salário. Neste perfil, é uma trabalhadora independente que trabalha numa loja pequena, trabalha sozinha, sem ninguém trabalhando a título de comissão e nem de sociedade. Loja pequena, trabalha sozinha. É o perfil de manicure, design de sobrancelha, massagista, cabeleireira. É esse o público que trabalha sozinha. Os custos variáveis por atendimento. Os custos variáveis são diretamente proporcionais às atividades do negócio. Nesse caso aqui, nós fizemos uma média e ela tem um custo variável de 3 euros por atendimento, o que vai para o lixo quando a cliente vai embora. Eu não tenho cliente, eu não uso aquilo. Eu tenho cliente, eu uso aquilo. Tudo que foi pro lixo, ou que a cliente levou com ela, que é o verniz, o gel e tudo mais, são custos variáveis. Aqui nós fizemos um exemplo de um mês onde ela atendeu 100 clientes. Então, 100 clientes vezes 3 euros por cliente, ela tem aqui um custo variável total mensal de 300 euros. Então, ela teve um faturamento de 3.000. Um ticket médio de 30 euros por atendimento. Aqui não significa que todos os atendimentos dela custam 30 euros. Um pode custar 25 e o outro 35. Na média, 30. Então, a gente faz aqui o cálculo pegando a média. E essas informações são cruciais para entender a saúde financeira do seu negócio. Eu não sei como é que o negócio se sustenta sem a pessoa ter todas essas informações. E aqui o resultado. Lembra lá, após calcular que os custos fixos e os custos variáveis deu uma soma de 3.037. Isso significa que apesar dela ter atendido 100 clientes, ela está tendo um prejuízo de 37 euros. Aqui existe duas formas dela resolver esse prejuízo. Para encontrar o ponto do equilíbrio, pagar os custos fixos, os custos variáveis, o salário e a conta ficar zerada, que a gente nem está falando de lucro, estamos falando apenas do ponto do equilíbrio. Ou ela aumenta o preço, continua atendendo as mesmas 100 clientes por um ticket médio mais alto, e aí ela vai atingir um faturamento maior, vai conseguir, se ela aumenta o preço e não teve nenhum aumento de renda, de material, de nada, então quer dizer que o custo variável vai continuar em 3 euros por cliente, o custo fixo, aluguel, água, luz, vai continuar nos mesmos 2.737, que dá no final 3,37, e ela faturando mais que 3.000, aumentando o preço,
consegue lucrar. Ou atender mais clientes. Ao invés dela atender 100 clientes, atendendo aqui 102 clientes, ela já consegue ficar com a conta positiva. Atendendo mais que isso, ela passa a ter lucro. Mas imagine que a capacidade de produção nossa, né, como profissionais liberais, temos só 2 mãos, só conseguimos atender uma por vez. Depende do serviço e quantas horas você gasta para fazer cada serviço. Tem pessoas que conseguem atender 50 pessoas no mês, 100 pessoas no mês, e tem serviço que você pode atender até 150 pessoas no mês. Então você aumenta a sua capacidade de produção e consegue faturar mais. Mas imagine aqui que ela está num preço já no limite. A cliente já não aceita mais um reajuste. Tem uma cliente muito sensível e se ela colocar aí um reajuste de preço, vai perder cliente. Isso não é legal. E imaginamos que a capacidade de produção também já está no limite. Eu não consigo atender mais de 100 clientes no mês. Aí o que ela faz? Senta e chora? Não. Existem muitas alternativas. E agora é que a gente vai falar sobre o produto estrela. Você sabe qual é o produto estrela do seu negócio? Qual é a definição do produto estrela? O produto estrela é essencial para maximizar os lucros do seu negócio, porque ele é aquele que te dá a maior rentabilidade. O que é a maior rentabilidade? Eu já vou explicar. Quando nós identificamos o produto estrela, ele pode transformar a forma como você trabalha, melhorando a sua eficiência e aumentando aí a sua lucratividade, sem a necessidade de aumentar a carga de trabalho, ou seja, você não precisa trabalhar mais horas e sem aumentar o preço. Você não precisa aumentar o preço, você tem que apenas identificar qual é o seu produto estrela e quais são os benefícios do produto estrela, né? Focar nesse produto leva a satisfação do cliente e a fidelização, pois o profissional trabalha ainda mais feliz. Uma vez que você sabe que você está ali oferecendo um produto naquele momento que te dá maior rentabilidade, você até trabalha mais feliz. Logo, o serviço vai ser melhor e a fidelização do cliente. Eu vou dar aqui um exemplo estratégico de produto estrela dentro do mercado da beleza. Eu procurei 2 produtos aqui que tem um custo de venda semelhante, mas um custo variável absurdamente diferente. Um exemplo, design de sobrancelha e manicure tradicional com verniz comum. Cada um deles aí vamos colocar uma média de 1 hora de atendimento. Então, como é que eu identifico o lucro real de um produto estrela? Se ele faz o design com linha, aquela linha que ele usa, lixo. Máscara, lixo. Luva, lixo. Então, esse é o material que ele usa, variável, para fazer uma sobrancelha. Conversando com um profissional e fazendo ali os cálculos, a gente sabe que o custo para se fazer o design de sobrancelha é em torno de €1, às vezes não chega nem a €1. Mas a gente jogou alto. Agora vamos para uma manicure tradicional com verniz comum. E eu estou considerando uma pessoa que trabalha no mercado premium, então tudo que usa é descartável, tudo vai para o lixo. Lixa, palito, algodão, acetona, máscara, luva. Base, top coat e spray secante. Mais esmalte. A quantidade de coisas que se utiliza para uma manicure normal. Quanto um design de sobrancelha gasta €1 para fazer de um cliente, uma manicure tradicional gasta em torno de €5 só de coisas que ela joga fora. Então, qual é o lucro real de uma manicure? €10. Qual é o lucro real de um design de sobrancelha? €14. Então, aqui, em qual serviço eu vou investir? No design de sobrancelha e não na manicure tradicional, porque o quanto o design de sobrancelha me dá de rentabilidade quanto a uma manicure tradicional, o valor é muito grande. Então é assim que a gente identifica o nosso produto estrela. A gente vai buscar tudo que é custo variável, aquele que tem o menor custo variável e a proporção que sobra é maior. Então esse é o meu produto estrela. Precisa ser uma expert em matemática para ter assim sucesso no seu negócio. Ou seja, tudo isso tem que vir automaticamente na nossa mente. A gente não pode simplesmente todos os meses só comprar, pagar, chega no final do mês. Imagine que eu começo a minha conta zerada e eu termino zerada, mas eu tirei meu salário de 2.000, ótimo, paguei tudo, sucesso. Não, isso não é sucesso, isso é só pagar a conta. Sucesso é quando a gente tem lucro no fim. Eu tenho que fazer tudo isso no final, ainda tem que sobrar. E como que eu faço isso? Fazendo ações estratégicas. E como é que eu faço ações estratégicas? Sabendo dos números do meu negócio. Essa é só uma das estratégias que a gente consegue
implementar no nosso negócio, uma vez que a gente sabe os números, mas existem outras várias estratégicas, inclusive de serviços que nós temos mesmo que tirar da grade e serviços que a gente tem que apostar na publicidade. Existem serviços que não é o meu top 10 de prazeroso de fazer, mas ele é extremamente rentável, ele continua na minha grade e eu vou me dedicar para vendê-lo porque ele é extremamente rentável. Agora, aqueles produtos que não são rentáveis, eu tenho que gradativamente ir tirando da minha grade. E aí que entra aqui o caderno de clareza que eu estou disponibilizando gratuito lá na minha página. O que o caderno de clareza faz? Ou seja, a gente precisa aprender a olhar. Primeiro eu tenho que aprender a olhar. O que a grande maioria das profissionais não fazem, elas têm medo de olhar e ver que está tendo prejuízo, mas se no final você está pagando tudo, você não está tendo prejuízo, mas você pode estar deixando de ter lucro, estando apostando nos produtos errados. Definições de metas financeiras. Uma vez que você passa a olhar os números, você consegue fazer isso, ou seja, eu tenho 50% dos meus clientes estão num serviço que tem uma rentabilidade baixa. Qual é a minha meta? A minha meta é trazer eles para o outro serviço. Identificação do produto estrela. Como é que a gente consegue a identificação do produto estrela? Olhando para os números. Não existe outra forma de fazer isso. Olhar para os números, analisar os custos, ver o retorno e identificar essas falhas, esses gargalos. Com isso a gente vai conseguir ter rentabilidade e tempo de sobra. Quando você identifica o produto estrela, imagine, você está atendendo 100 clientes por dia e você está tendo prejuízo. Você identifica o seu produto estrela, você tira ali, 30 atendimentos que não dão rentabilidade, substitui por mais 5 atendimentos que te dão rentabilidade. No final você vai trabalhar menos, vai ter tempo de qualidade e vai conseguir faturar o mesmo. Então, agenda cheia, trabalhar exaustivamente é simplesmente uma falsa sensação de sucesso. Se você não está dirigindo as energias no produto certo, nos custos certos. E também fazer a revisão ali, né? Eu imagino que o meu trabalho gaste tanto de custos variáveis, mas depois eu tenho que fazer a validação disso, eu tenho que fazer o acompanhamento disso. E eu só consigo fazer isso no final de 3 a 4 meses de acompanhamento, para saber se realmente os custos variáveis é aquilo que eu imagino que seja. Porque às vezes a gente imagina coisas, mas depois não faz a validação, não faz o acompanhamento. Então eu tenho os números tudo muito bem estruturado. Validou? Acompanhou? Fez a conferência disso passado 3 meses? A partir daí é que a gente pode ter certeza se aquele número é mesmo real ou não. Os custos fixos não mudam, mas os variáveis mudam muito. De quanto em quanto tempo eu vou lá e vou refazendo os custos do meu produto. Isso também é importante. Como é que a gente faz isso? Acompanhando, anotando, validando. Por isso, a importância da implementação e do acompanhamento. Então, para vocês que querem conseguir visualizar todas essas possibilidades do seu negócio, tem que fazer o acompanhamento, tem que fazer. O foco não está em números, mas está em transformar a nossa mentalidade em uma mentalidade empreendedora. Somos empresárias, temos que pensar como empresárias, temos que agir como empresárias, temos que mudar a nossa mentalidade. Não estamos em Às vezes eu brinco com algumas clientes que falam do meu preço e tal, que o meu preço é muito caro, mas eu coloco, valor e não preço em cima do meu serviço. E às vezes eu brinco que o nosso trabalho, é o mercado da beleza. As pessoas vão atrás de se sentir bem, de estar lucro. A gente não está fazendo caridade. Então, às vezes as pessoas fazem caridade e acham, não, vou cobrar só esse bocadinho aqui, porque, tadinha, né? Não, é o mercado da beleza. É o mercado onde a pessoa vai porque ela quer se sentir bem, então ela está disposta a pagar por aquilo. Então nós temos que primeiro nos valorizar para nossas clientes nos valorizar. Eu não vou estender mais aqui um teste aqui dessa primeira aula, de falar um pouco com vocês sobre a mentalidade financeira, sobre olhar para os números. Então assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é começar a olhar, começar a escrever. Quando nós escrevemos, nós ativamos regiões do nosso cérebro ligado à compreensão. Então, nem sempre a gente anotar tudo no celular, a gente está compreendendo aqueles números. Então, existe mesmo a necessidade de escrever. Por isso, a necessidade de você pegar o caderno de clareza, imprimir, começar a anotar, para você compreender os seus números. Primeiro, você tem que olhar, compreender, depois a gente vai classificar e aí começar a fazer todas essas análises financeiras. Vai lá no Instagram, @VanessaMacedoNails, lá tem o link para você baixar o caderno. Espero que tenha gostado
dessa aula é um começo de um projeto, e se você acha que mais pessoas precisam começar a mudar a mentalidade, começar a crescer, ver os números de forma diferente, então encaminhe esse vídeo para elas, para que elas também tenham a possibilidade de começar, ok? Nos veremos em breve.